Bem, pessoal, especificamente sobre a distribuição de bens em ano eleitoral, nós sabemos que há várias incidências para esse fato. Primeiro, lá na questão de propaganda, no artigo 39, parágrafo 6º, que proíbe distribuição de camisetas, bonés, chaveiros, adesivos, dísticos, de qualquer natureza para eleitores. Segundo, nós temos a regra do artigo 41A, também da Lei das Eleições, que trata como captação ilícita de sufrágio essa distribuição direcionada para a obtenção de votos. E aí, uma diferença brutal entre a captação ilícita de sufrágio e a conduta vedada que, à luz da jurisprudência, porque normativamente não tem, é: se ficar comprovado uma captação isolada, ela é suficiente para a cassação do registro ou do mandato. Ao passo que aqui na conduta vedada, embora a lei não diga isso, o TSE tem aquele entendimento de que é preciso demonstrar a gravidade da conduta. Nós temos também o artigo 73, incisos 4º e parágrafo 10 da Lei das Eleições, que trata das condutas vedadas que nós vamos ver aqui. Nós temos dois crimes que tratam especificamente disso, artigo 299 do Código Eleitoral, o famoso crime de corrupção eleitoral, e o artigo 334, que é também do Código Eleitoral, que é um tipo pouco conhecido e fiscalizado, que diz respeito à utilização dos sorteios de brindes e prêmios para fins de cooptação de eleitores ou realização de propaganda eleitoral. Esses dois dispositivos criminais nós vamos estudar na aula de crimes, então vou deixar para comentá-los apenas lá. Vamos nos ater aqui ao inciso 4º e ao parágrafo 10 do artigo 73. Vamos então começar pelo primeiro. Diz lá o dispositivo: é proibido fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Ora, nós sabemos que nas comunidades, na população mais humilde, esses serviços de ação social geram um sentimento de gratidão e até de esperança de que aquele pouco que lhes é dado, embora não seja nada mais que obrigação do Estado, vai continuar. E aí o dispositivo tenta exatamente blindar o uso promocional para candidato ou partido. Exemplo fácil que acontece é distribuição de leites especiais ou de cestas básicas. Sempre ocorre em um determinado setor da Secretaria X, e aí, quando chega perto da eleição, começam a ter cartazes lá no local de retirada, enaltecendo o gestor, o partido ou o candidato apoiado pelo gestor. A entrega do material com santinhos também configura isso daí. Então a gente precisa ter cuidado. Aqui eu preciso comprovar a finalidade eleitoral. Eis um dispositivo que foge àquela regra da desnecessidade de comprovação do intuito eleitoreiro, tá bom? Agora, vejam que o dispositivo fala em entrega, distribuição, ou seja, deve ocorrer o ato da tradição. Se não ocorrer, se, por exemplo, se der apenas uma mera promessa, aí o inciso 4º não configura, embora possa restar caracterizado tanto o crime lá do 299 como a captação ilícita de sufrágio, tá bom? Então esse dispositivo veda exatamente esse tipo de uso promocional. E o TSE vem nessa linha. Para a configuração da conduta vedada prevista no inciso 4º, é necessário demonstrar o caráter eleitoreiro ou uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação. O tipo não se
completa com a promessa, como eu disse, para a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4º, exige-se o uso promocional de efetiva distribuição de bens e serviços custeados pelo poder público, não sendo suficiente a mera divulgação de futura implementação de programa social mediante a promessa de distribuição de lotes de terra aos eleitores, não cabendo ao intérprete supor que o legislador dissera menos do que queria. Aí vejam como a matéria é técnica, a decisão é técnica. A conduta poderia configurar, em tese, abuso de poder político, mas os recorrentes não infirmaram o ponto da decisão regional referente à ausência de sentença condenatória por abuso de poder, o que impede a apreciação pelo TSE, que é matéria processual, tá bom? Então, Igor, tem exceção? Não, não existe exceção. A incidência temporal do dispositivo é clara, durante todo o ano eleitoral, não estando submetida a limite temporal ou a existência de candidaturas registradas perante a Justiça Eleitoral, tá certo? Então, a gente tem exemplos recorrentes. Como eu disse, há duas disposições, 73, inciso 4º, que obrigatoriamente exige a comprovação da finalidade eleitoral, e o 73, parágrafo 10, que fala que durante todo o ano eleitoral, a administração pública não pode promover a distribuição gratuita de bens ou serviços, salvo daqueles que já há execução orçamentária no ano anterior ou em casos de calamidade ou emergência. Aqui eu não preciso demonstrar qualquer finalidade eleitoral. Aqui são aquelas festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, que o legislador já induz, já traz consigo a presunção de que aquilo vai trazer um benefício eleitoral indevido. Aqui no inciso 4º eu preciso comprovar que, ainda que tenha havido a distribuição gratuita, houve o uso promocional. E às vezes o caso concreto traz a incidência dos dois dispositivos. Vejamos aqui uma hipótese que aconteceu comigo também. Festa Dia das Mães, vocês veem aqui um ginásio municipal lotado, comunidade carente, e aí o que ocorre? 810 brindes aqui na frente da população, que espera ansiosamente pelo sorteio, e aí a gente analisa a matéria que vem no site da prefeitura, vejam, sempre o site, que diz: a administração, construindo um novo tempo, realizou nesta sexta-feira, dia 16, a tradicional Festa das Mães parambuense, considerado um dos maiores eventos da região dos Inhamuns. Milhares de mães compareceram na grande confraternização, que foi marcada por uma premiação recorde no município, 800 prêmios. Foram sorteados 2 televisores, aí elenca, né? E aí vem a parte do uso promocional. Porque em cima já disse, distribuiu bens, conduta vedada, objetiva, 73, parágrafo 10. Mas, então vamos lá. Aqui a gente tem o 73, parágrafo 10, bem claro. Aí vejamos aqui. A prefeita de Parambu, Keire Noronha, ao lado da ex-primeira-dama Aderlânia Noronha, que também representava o deputado federal Genesias Noronha, recepcionaram a todos em mais uma festa que ficará marcada para a história de Parambu. Ora, Genesias Noronha é o chefão lá da região, é o deputado que manda e comanda. Precisava dessa informação que a ex-primeira-dama representa o deputado que era candidato à reeleição? Uso promocional, claro. 73, inciso 4º aqui, conduta vedada, tá bom?
Foi uma noite inesquecível, marcada por muita alegria e emoção. A prefeita se emocionou, eu imagino o quanto, ao lado das mães parambuenses e ressaltou mais uma vez o compromisso da administração para com o povo de Parambu. Durante o evento foi destacado também a organização da festa realizada pela equipe da Secretaria de Assistência Social. Então, isso aqui acontece em todo o país, seja no interior do Ceará, seja lá no Rio de Janeiro, como essa decisão aqui também paradigmática de distribuição gratuita de 1.150 cestas básicas e diversos eletrodomésticos na principal praça do município de Aperibé, em meados do ano eleitoral, a diversos eleitores presentes em festa de Dia das Mães, comprovado o uso promocional em favor de candidatura, tá certo? Então, a combinação aí dos incisos 4º e do parágrafo 10. Como eu disse, o parágrafo 10 proíbe durante todo o ano eleitoral. E o que ele fala especificamente? Vamos conhecer a sua redação. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução. E o parágrafo 11 que fala: nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Tá certo? Então, como eu disse, a promessa também não configura o ilícito do parágrafo 10, independe da finalidade eleitoreira, é uma norma objetiva e incide sobre todos os âmbitos da federação. Isso, inclusive, é uma polêmica doutrinária. Se vocês lerem o livro do professor José Jairo Gomes, ele vai dizer que não é possível ter-se como razoável a interdição temporária de 2 em 2 anos da atividade administrativa por conta de eleições não municipais. Mas eu entendo particularmente que isso incide sim sobre todos os entes da federação, tá bom? E aí, aqui o entendimento dele. A proibição da distribuição atinge simultaneamente a administração federal, estadual, municipal ou somente a da circunscrição do pleito. E aí ele traz o entendimento dele de que é apenas a circunscrição do pleito. Ok? E a gente tem aqui situações que podem excepcionar. Por exemplo, doação de bens públicos entre entes políticos para uma finalidade pública específica, construção de uma escola, construção de um ginásio, configuraria a conduta vedada? Pelo teor do dispositivo, sim. Isso é algo recorrente. Eu trago aqui até um caso que aconteceu em Sergipe, mas acontece no país todo também. Questão de refis. Refis é algo também que merece ser analisado com bastante cautela. Por quê? Até as eleições de 2016, o TSE tinha a interpretação objetiva do parágrafo 10 e dizia: refis é renúncia fiscal, é distribuição de um benefício financeiro, portanto configura o ilícito do 73, parágrafo 10. Porém, em uma nova consulta em 2015, voltada para as eleições de 2016, entendeu-se que apenas a análise do caso concreto, apenas as circunstâncias do uso ou não eleitoreiro disso, é que vai configurar a conduta vedada do parágrafo 10. Ao meu sentir, a Corte se equivocou mais uma vez, porque o dispositivo
não faz qualquer menção à obrigatoriedade de uso eleitoral ou necessidade de análise do caso concreto. O dispositivo é objetivo, não pode, ponto final. Mas esse é o entendimento e que se aplica, por analogia e mutatis mutandis, aqueles descontos, né, de PVA, de IPTU, ou seja, permite sim que haja um benefício eleitoral implícito nesses comportamentos. Então eu trago aqui o entendimento inicial, né, que dizia que a norma do parágrafo 10 do artigo 73 é obstáculo a ter-se no ano das eleições o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de lei no aludido período. Mas aí a nova decisão para as eleições de 2016 diz: a validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal em face do disposto no artigo 73, parágrafo 10, deve ser apreciado com base no quadro fático jurídico extraído do caso concreto, tá bom? Então, esse parágrafo 10, inclusive, ele traz situações que podem levar a um certo sentimento de injustiça, mas que precisa ser observado. Temos aqui um caso do governo de Sergipe, que anunciou que ia custear passagens de atletas para um evento esportivo internacional. Embora nós, né, entendamos o que está por trás disso, a norma é objetiva, como eu falei. E aí ele não pode fazer o custeio dessa passagem, a não ser que haja um programa social, já desde o ano anterior, para incentivar o esporte. Aí estaria liberado, né? Então eu trago aqui esse caso, também agora, de 2018. Secretaria de Estado do Esporte apoia judocas sergipanos que participarão do Pan-Americano em Lima, tá certo? E aí as exceções legais, como eu disse, o programa social autorizado em lei, aqui é muito importante porque teve um caso no Ceará agora em 2018. O programa social que é executado no ano eleitoral, ele precisa estar autorizado no ano anterior, certo? Ou seja, em 2017, no nosso caso, e autorizado em lei. É muito comum que se aprove esses programas sociais em anos anteriores por meio de decreto. Os decretos não podem, configuram fraude, ato unilateral e o TSE não admite em nenhuma hipótese. E vejam, tem que estar autorizado no ano anterior, tem que ser lei e tem que ter execução orçamentária também no ano anterior. Então, não adianta criar no ano anterior, por lei, e não ter qualquer execução orçamentária. Isso aconteceu aqui no Ceará. No final de 2017, o governador do estado aprovou um programa de bolsa para as famílias carentes que tinham filhos em universidades. E aí, quando o Ministério Público Eleitoral foi apurar, na verdade, não havia execução orçamentária no ano anterior e o governador teve que suspender o evento após recomendação expressa do MPE, tá bom? Então, muito cuidado, isso é algo utilizado com muita frequência, esse ardil do decreto autorizando programas sociais em ano anterior, decretos às vezes até com datas retroativas. Beleza, estado de calamidade e emergência, não tem dificuldade. E aí a gente entra em ilícitos correlatos aos 73, inciso 4º e parágrafo 10. Vejamos aqui o primeiro deles, né, o mais importante, 41A, a famosa captação ilícita de sufrágio. O que ele diz? Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Então aqui a gente tem a diferença quando primeiro ele doa,
Segundo, ele oferece. O oferecimento a gente já viu que não configura a conduta vedada. Ele entrega. A promete, que também não configura lá na conduta vedada. E aqui tem essa finalidade específica, não é a finalidade eleitoreira de apenas se beneficiar. Aqui é com o objetivo claro de obter o voto. Tá certo? Aqui a gente tem uma delimitação temporal muito clara, que é desde o registro da candidatura até o dia da eleição. E temos também o fato de que uma captação caça o mandato. Ao contrário, lá da conduta vedada, que o TSE exige aquela proporcionalidade. E também, para a caracterização da captação ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. E a sanção prevista no caput também aplica-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe voto. Ok? Então eu trago aqui até uma tabelinha que faz essa diferenciação bem clara para vocês aí sobre captação ilícita e condutas vedadas. Importante lembrar que a imposição da sanção prevista no 41A da Lei das Eleições, ou seja, captação ilícita, não caracteriza bis in idem com qualquer espécie de conduta vedada. E aí os crimes eleitorais, a gente vai estudar, mas já adiantando, né, o 299, mais uma vez, dar, oferecer, vejam, oferecimento aparecendo como também elemento de configuração, a promessa, e aí a passiva, né, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. E o 334, que é aquele tipo que eu falei, muito pouco conhecido. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Então, distribuição de mercadorias, prêmios para aliciar eleitores também é crime eleitoral. Ok? Os famosos bingos aí que acontecem nos municípios, rifas, até mesmo da igreja às vezes. E aí a gente tem o próximo dispositivo, inciso 5º, que trata da admissão e dispensa do serviço público, fato rotineiramente também ocorrido, que ocorre nas eleições, como as famosas transferências, né, para localidades distantes daqueles servidores que não manifestam apoio aos candidatos do gestor de plantão. Então, o que diz o dispositivo? É proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito. Vejam que aqui há uma clara delimitação geográfica nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade e pleno direito, ressalvados os seguintes casos: nomeação e exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. A transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários, tá bom?
Então esse dispositivo ele é meio que autoexplicativo, ele não comporta maiores polêmicas no âmbito da doutrina, e aí a gente encerra esse bloco por aqui e passa, né, para a questão do inciso 6º da realização de transferências voluntárias de recursos, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço.